parecia apenas mais uma jovem em busca de paz. Frequentava os cultos com fé no coração, acreditando que ali, dentro da igreja, estaria protegida. Mas o que ninguém sabia é que o verdadeiro perigo não estava nas ruas. Estava no altar. Aos 17 anos, fragilizada por problemas emocionais, ela passou a receber atenção especial de um homem casado, respeitado, pai, avô e líder espiritual. No começo, parecia cuidado. Depois virou vigilância. E quando ela menos esperava, virou assédio. O que começou com palavras suaves, terminou em trauma, culpa e silêncio. Agora, anos depois, ela decide quebrar esse silêncio e compartilhar a história que nunca teve coragem de contar. Não por vingança, mas para alertar, para proteger e principalmente para curar. O que você vai ouvir a seguir é real, é doloroso e pode ser a história de muitas outras meninas que ainda não tiveram força para falar. Relatos de traição. Eu sempre acreditei que dentro da igreja era o único lugar onde eu podia respirar em paz. Enquanto o mundo lá fora parecia desmoronar aos poucos, com meus pensamentos me apertando por dentro e a depressão tentando me engolir, era lá, naquele templo, que eu achava um pouco de alívio. Minha mãe, desesperada por me ver melhor, conversou com o líder da igreja, pedindo que ele orasse por mim, que me acompanhasse espiritualmente, que fosse uma espécie de guia. E ele aceitou com todo aquele jeito bondoso que só os homens de Deus sabem fazer. No começo parecia mesmo cuidado. Ele sempre perguntava se eu estava bem, mandava mensagens com versículos, dizia que Deus tinha um propósito lindo para minha vida. E eu, fragilizada do jeito que estava, acreditei. Achei que tinha encontrado alguém que realmente se importava, que queria me ajudar. Eu tinha 17 anos, quase fazendo 18. E apesar de não ser tão ingênua quanto pareço contando agora, eu ainda me deixava levar pelas aparências. E ele era o próprio retrato da confiança. Casado, com filhos, netos, um homem respeitado por todos na comunidade. Eu não podia faltar em nenhum culto. Se eu sumia, ele mandava mensagem. Às vezes ligava. Às vezes mandava alguém da igreja vir até minha casa saber o porquê da minha ausência. Comecei a estranhar aquilo, mas tentava me convencer de que era apenas zelo, que era o papel dele como líder me manter firme na fé. Até o dia em que, depois de um culto, ele se aproximou de mim, muito mais perto do que qualquer líder precisava estar, e sussurrou no meu ouvido: "Me procura mais logo." Minha espinha gelou. Aquilo me arrepiou de um jeito estranho. Não tinha tom espiritual na voz dele. Não era uma mensagem de oração, nem um lembrete fraterno. Era algo que me deixou perturbada por dias. Eu não fiz o que ele mandou. Me afastei. Tentei ignorar. Fui aos cultos, mas evitava cruzar o olhar. Evitava ficar sozinha por perto. Mas ele era insistente. Era sutil, porém constante. Sabe aquele tipo de pessoa que nunca fala tudo diretamente, mas deixa pistas? Ele fazia isso o tempo todo. Jogava comentários soltos, olhares demorados, elogios que não combinavam com o papel que ele ocupava. E mesmo com meu coração desconfiado, eu ainda queria acreditar que talvez fosse coisa da minha cabeça. Afinal, quem iria acreditar em mim? Eu tinha problemas emocionais. Tomava remédio. Era conhecida por ser sensível demais. E ele era visto como um homem de Deus. Eu queria gritar, mas ainda não tinha provas. Só sensações. Só aquela angústia crescendo por dentro e me dizendo que tinha algo muito errado ali. Até o dia em que chegou uma mensagem no meu celular, dizendo que haveria uma reunião na igreja às 17h30. A mensagem dizia: "Reunião importante com os jovens. Igreja, 17h30. Não falte." Era uma tarde de sábado, e eu, como sempre, levei aquilo a sério. Me arrumei, vesti algo mais discreto, prendi o cabelo e fui sozinha. Cheguei na hora certa. Mas assim que entrei no templo, algo me pareceu estranho.
tudo estava silencioso demais. As luzes estavam acesas, mas não havia ninguém. Nem os músicos, nem os outros jovens. Ninguém da equipe. Só ele, sentado na primeira fileira, de cabeça baixa, como se estivesse orando. "Oi, cadê o pessoal?" perguntei, tentando não parecer desconfortável. Ele levantou o olhar, sorriu e disse que tinham desmarcado de última hora, mas que já que eu estava ali, poderíamos aproveitar para conversar sobre coisas espirituais, segundo ele. Eu quis ir embora. Senti um aperto no peito. Meu instinto gritava, mas algo em mim congelava. Ele me chamou para sentar perto. Disse que queria abrir o coração, que estava passando por provações. Falou da esposa, dos filhos. E então começou a dizer coisas que me deixaram em choque. "Eu sonho com você. Às vezes acordo suado, com imagens tuas na cabeça. Não sei o que está acontecendo comigo." Eu não sabia onde enfiar o rosto. Senti vergonha, medo, uma mistura de raiva e nojo. Mas continuei ouvindo, travada, tentando entender se aquilo era real mesmo ou algum pesadelo. Ele segurou minha mão, olhou nos meus olhos e perguntou se eu sabia fazer aquele tipo de carinho que os casais fazem. Na hora, minha alma saiu do corpo. Eu não conseguia reagir. Não conseguia nem respirar direito. Era como se o mundo estivesse mudo por alguns segundos. E ele ainda completou: "Quando olho para tua boca, só consigo imaginar você fazendo isso comigo." Aquilo me quebrou, me destruiu. Eu me sentia suja sem nem ter feito nada. Era como se ele tivesse rasgado algo dentro de mim. Ele, que para mim era como um pai, como um exemplo, ali, falando tudo aquilo, num lugar que deveria ser sagrado. Me levantei com raiva, sem dizer uma palavra. Apenas virei as costas e fui embora. Minhas pernas tremiam, meus olhos queimavam. Eu andei até em casa como se estivesse fora de mim. Quando cheguei, me tranquei no quarto e chorei por horas. Nunca mais coloquei os pés naquela igreja. Mas isso não foi o fim. O pior ainda estava por vir. Mesmo depois daquele dia, ele não parou. Não parou com as mensagens. Não parou com as indiretas. Não parou com o disfarce de homem de fé tentando me puxar de volta para a igreja. Você está se afastando de Deus. Deus sente sua falta. Você precisa voltar a congregar. Não deixe que o inimigo te tire da presença. No começo, eu ignorava. Mas aos poucos, fui ficando confusa. A dor dentro de mim se misturava com culpa. Comecei a pensar se, de alguma forma, a culpa também era minha. Será que eu dei abertura? Será que meu silêncio naquela hora fez ele achar que podia? Será que por eu não ter gritado ou denunciado, isso validava alguma coisa? E foi aí que meu emocional começou a desmoronar de vez. A depressão piorou. Eu deixei de me cuidar, de estudar, de falar com as pessoas. Tudo parecia nublado, sem sentido. Eu me sentia traída por alguém que eu admirava. Me sentia fraca, usada, perdida. Comecei a ter crises constantes de ansiedade, pensamentos confusos e uma angústia que não passava nunca. Um dia, depois de muito tempo sem ir à igreja, ele apareceu na frente da minha casa. Bateu palma, chamou minha mãe, pediu para conversar comigo. Disse que Deus tinha um recado para mim, que era urgente. Contra tudo que eu sentia, eu fui. Achei que talvez mesmo fosse algo espiritual. Eu ainda acreditava que Deus podia falar comigo por outras pessoas. E mesmo com todo o histórico, eu aceitei ouvir. Fui fraca. Eu sei. Mas eu estava emocionalmente quebrada, carente de direção, sedenta por algo que me tirasse daquela escuridão. Ele me levou até uma praça próxima. Sentamos num banco. E então, mais uma vez, ele começou com o mesmo papo. Eu não consigo tirar você da minha cabeça. Eu sei que é errado, mas eu sou homem, sou carne. Talvez Deus tenha colocado você no meu caminho por algum motivo. Dessa vez ele tocou no meu cabelo. E eu não reagi. Eu fiquei ali, estática, sem força, me sentindo um nada. Parte de mim queria sair correndo. Outra parte queria que tudo acabasse. Qualquer coisa, menos continuar sentindo aquela mistura de confusão e dor. E o pior, eu cedi. Eu não sei te explicar como, nem porquê.
Não foi um momento de prazer. Não foi desejo. Foi como se meu corpo estivesse ali, mas minha alma tivesse se desligado. Foi como se eu estivesse assistindo de fora, vendo alguém que não era eu. Eu não queria, mas eu também não conseguia dizer não. Talvez ele tenha me manipulado. Talvez tenha se aproveitado da minha fraqueza emocional. Talvez ele tenha usado o nome de Deus como um instrumento de controle. Talvez, mas o que eu sei é que, depois daquilo, eu me odiei como nunca tinha me odiado antes. Eu voltei para casa em silêncio naquele dia. Tomei banho como quem tenta apagar uma culpa da pele. Mas a sujeira não estava no corpo, estava na alma. Sabe quando você se olha no espelho e não se reconhece mais? Eu não via mais aquela garota cheia de fé, que acreditava nas pessoas, que buscava um propósito. Eu só via uma sombra, um reflexo de alguém ferida demais para se reerguer. E como se não bastasse toda a confusão interna, ainda tinha ele. Ele continuava mandando mensagens como se nada tivesse acontecido, como se aquilo fosse algo normal, como se eu tivesse escolhido aquilo de livre e espontânea vontade. Deus ainda quer te usar, minha filha. Não deixa o inimigo te afastar do altar. Você é especial. Essas palavras vindas dele doíam como tapas no rosto. Eu quis contar para minha mãe. Quis denunciar. Quis gritar para a igreja inteira o que ele realmente era. Mas a vergonha me travava. O medo me paralisava. Medo de não acreditarem. Medo de me chamarem de mentirosa, de destruidora de lar. Medo de ouvir. Mas por que você foi sozinha? Por que não saiu correndo? Por que não contou antes? Eu me calava e o peso disso me adoecia mais a cada dia. Até que algo aconteceu que eu não esperava. Meu namorado descobriu. Não porque eu contei, mas porque ele viu uma das mensagens que o tal líder ainda me mandava. Ele me perguntou no começo calmo, mas quando percebeu que havia algo mais sério, ele mudou. A expressão no rosto dele não era só de ciúmes, era de decepção. Eu tentei explicar. Eu chorei. Eu pedi para ele me ouvir. Mas como explicar algo que nem eu consigo entender? Como dizer que sim, houve contato, mas não houve escolha? Como dizer que foi um abuso emocional antes de qualquer outra coisa? Ele virou as costas. Disse que não queria mais saber de mim. E eu fiquei ali, quebrada pela 1000ª vez, sozinha com minha dor. Depois que ele foi embora, meu mundo desabou de vez. Não era só a perda de um namorado. Era o rompimento com o último fio de amor que eu ainda achava que merecia. Era como se tudo o que eu tocasse se desfizesse. Como se eu fosse o próprio problema, a própria culpa, a própria vergonha. Eu me tranquei dentro de mim por semanas. Não comia direito, não respondia mensagens. Evitava todos os espelhos da casa. Eu não queria ver meu rosto. Eu não queria ser eu. E o mais absurdo de tudo, ele continuava me procurando. Mandava mensagens quase todos os dias, com voz mansa, com um tom de preocupação espiritual. Você está bem, filha? Estou orando por você. Deus me mostrou que você ainda vai voltar para o altar. Era como se nada tivesse acontecido. Como se aquele momento onde ele destruiu meu equilíbrio não passasse de um detalhe. Como se a dor que eu carregava não tivesse importância nenhuma. Ele se fazia de pastor, mas por dentro eu sabia. Ele era um manipulador. E eu comecei a me perguntar: quantas outras meninas ele já abordou assim? Será que fui a única? Será que outras também se calaram como eu? Mas o medo, o maldito medo me paralisava. E o julgamento? Eu sabia que se eu falasse, a culpa cairia toda em mim. Ela é nova, mas já se acha mulher. Vai querer destruir a vida de um homem casado. Com certeza ela provocou. Essas frases me vinham à mente antes mesmo de saírem da boca de alguém. A igreja era pequena. As pessoas se conheciam demais. E o que eu menos queria naquele momento era virar o assunto do dia. Eu já estava frágil demais para enfrentar olhares tortos, sussurros pelas costas e dedos apontando para o meu rosto. Então eu me calei. Mas o silêncio às vezes dói mais do que o grito. Os dias foram passando e eu me sentia cada vez mais perdida dentro de mim. Às vezes eu olhava para o teto à noite, com os olhos cheios de lágrimas, e só conseguia pensar: por que isso aconteceu comigo? Eu não queria ser vítima. Eu não queria carregar esse título. Eu só queria que as coisas fossem normais. Eu só queria ter sido cuidada e não confundida. Me sentia enganada, mas pior do que isso, me sentia culpada por ter deixado. Era como se minha mente lutasse contra ela mesma todos os dias. Uma parte gritava: você foi manipulada!
A outra sussurrava: "Mas você permitiu." E esse tipo de conflito machuca de um jeito que ninguém vê. Eu tentava seguir com a vida, mas tudo parecia pesado. Voltar a estudar? Não tinha cabeça. Fazer novas amizades? Me sentia suja. Tentar amar de novo? Não conseguia confiar em ninguém. E para piorar, ele ainda aparecia nas redes sociais, sempre postando versículos, fotos com a família, mensagens sobre fidelidade, pureza, santidade. Dava até raiva ver os comentários das pessoas elogiando. Homem de Deus. Exemplo de pai e esposo. Como eu queria ter um líder como você. E eu ali, engolindo seco, com vontade de gritar. Mas sem coragem, sem força, sem apoio. Porque essa é a parte que ninguém fala. O silêncio não vem só do medo. Vem também da falta de um lugar seguro para falar. De alguém que diga: eu acredito em você. E eu só tinha eu mesma. E às vezes nem isso. Comecei a evitar até sair de casa. Qualquer lugar que tivesse pessoas me dava crise. Eu ficava imaginando o que estavam comentando de mim. Mesmo que fosse só da minha cabeça, a paranoia se tornou parte da minha rotina. E cada vez que eu via um homem mais velho me olhando por mais de 2 segundos, meu estômago revirava. Eu perdi completamente a noção do que era seguro. Meu corpo não era mais meu. Minha imagem, minha presença, minha energia, tudo parecia contaminado. Como se eu tivesse sido marcada de um jeito invisível, mas que todo mundo conseguisse perceber. Comecei a escrever num caderno como forma de sobreviver. Desabafava ali como se fosse uma carta que ninguém nunca fosse ler. Escrevia tudo. Minha raiva, minha vergonha, minha vontade de sumir. E ali, entre uma página e outra, comecei a perceber o quanto eu tinha sido colocada dentro de uma armadilha. Ele não apareceu do nada. Ele não chegou dizendo o que queria. Ele foi construindo, passo a passo, com palavras doces, com orações, com mensagens de apoio. E eu, carente, vulnerável, perdida, fui me apegando. Acreditei que ele queria me ajudar. E no fim, ele só queria me usar. Isso me revoltou, porque ele não só me fez mal, ele usou o nome de Deus para justificar isso. Como alguém que se diz homem de fé pode manipular uma garota de 17 anos usando a Bíblia? Como alguém que lidera jovens consegue olhar nos olhos da própria esposa e dos netos, sabendo o que fez? A resposta que eu encontrei foi dura, mas clara, porque ele sabia que o silêncio me protegeria menos do que a reputação dele. E por um bom tempo funcionou. Eu comecei a ter raiva até de Deus. Não porque ele permitiu aquilo, mas porque o nome dele foi usado como ferramenta de manipulação. E por um tempo eu não consegui mais orar. Não consegui mais ouvir uma música gospel sem chorar. A palavra igreja me dava gatilho. A cruz, o altar, os hinos. Tudo parecia sujo, distorcido, contaminado pelas lembranças que eu carregava. E eu me perguntava: onde estava Deus naquele dia? Será que ele não viu? Será que ele não podia ter impedido? Mas a pergunta que mais me machucava era: será que ele ainda me vê? Será que ele ainda me ama depois de tudo isso? Porque eu me sentia impura. Me sentia envergonhada até de tentar voltar para a fé. Era como se eu tivesse manchado meu nome no céu. Como se eu tivesse permitido que o mal tocasse em mim e agora não tinha mais volta. E é aí que a cabeça vira um campo de batalha. Porque uma parte minha queria esquecer tudo e seguir em frente. Mas a outra parte queria vingança. Queria que ele pagasse. Queria justiça. Eu cheguei a pensar em expor tudo nas redes. Contar com todas as letras o que ele fez. Postar prints, gravar um vídeo, fazer barulho. Mas aí de novo o medo. Medo de ser chamada de mentirosa. Medo de virar o centro das fofocas. Medo de ver meu sofrimento sendo tratado como escândalo. E esse medo é tão cruel quanto o próprio trauma. Porque ele me impedia de respirar em paz. Me impedia de dormir tranquila. Me impedia de sentir que eu era digna de ser amada de novo. Foram meses vivendo nesse limbo. Entre o silêncio e a dor. Entre o medo de falar e a vontade de gritar. Entre me esconder do mundo e implorar por ajuda sem voz. Mas um dia, sem esperar, eu ouvi uma história parecida com a minha. Era uma moça falando num vídeo, com lágrimas nos olhos, contando como foi manipulada por alguém da igreja. Ela não disse nomes, não mostrou provas. Mas a dor era real, era crua, era como a minha. E pela primeira vez eu me senti menos sozinha. Eu chorei vendo aquele vídeo como quem encontra um espelho no meio do deserto. Ali entendi algo que ninguém nunca tinha me dito. O que aconteceu comigo não foi culpa minha. Não importa se eu era nova. Não importa se eu me calei. Não importa se em algum momento eu hesitei. Nada, absolutamente nada, justificava o que ele fez. E esse foi o primeiro passo. Um passo pequeno, quase invisível, mas que mudou tudo dentro de mim. Eu comecei a escrever minha história, dessa vez não só como desabafo,
mas como tentativa de reconstrução. Comecei a entender que minha dor, apesar de profunda, não era a única, e que meu silêncio não me protegia, só me prendia. E mais importante, que Deus não me abandonou. Eu percebi que Deus não era aquele homem. Deus não é o abuso, não é a manipulação, não é a culpa que ele tentou colocar sobre mim. Deus é o oposto disso. E talvez, só talvez, minha história ainda sirva para salvar outras meninas como eu. Comecei a pensar, quantas meninas nesse momento estão vivendo exatamente o que eu vivi? Quantas estão confusas, se culpando, se escondendo, com medo de falar? Quantas ainda acham que o que aconteceu foi culpa delas? A resposta me doía, porque provavelmente eram muitas. E foi aí que eu entendi que minha história não era só uma tragédia, era também um alerta. E que talvez o que aconteceu comigo pudesse evitar que outra menina passasse por isso. Se uma só pessoa ouvisse meu relato e se afastasse a tempo, já valeria a pena. Eu ainda não tive coragem de contar tudo para minha mãe, não por falta de confiança, mas porque eu sei que ela ia se culpar, ia achar que falhou comigo, ia querer fazer justiça com as próprias mãos. E no fundo eu não quero mais briga. O que eu quero é paz. Eu quero respirar sem esse peso no peito. Quero voltar a acreditar nas pessoas. Quero viver um amor que não seja baseado em medo, culpa ou manipulação. Quero reconstruir minha fé com calma, do meu jeito, no meu tempo. E principalmente quero reaprender a me amar. Porque por muito tempo eu achei que eu era o erro. Mas hoje eu entendo que o erro foi dele. E que o perdão que eu preciso buscar primeiro é o meu. Perdão por ter me calado, por ter me odiado, por ter me destruído em silêncio, achando que eu merecia tudo aquilo. E sabe, talvez essa história, por mais difícil que tenha sido de contar, seja o início de uma nova versão de mim, mais forte, mais consciente, mais livre. Eu ainda choro, sabe? Não todos os dias, mas em alguns momentos específicos. Quando vejo uma menina entrando sozinha numa igreja. Quando ouço alguém dizendo, aquele líder é um homem santo. Quando percebo o quanto é fácil disfarçar o mal com uma roupa bonita e um discurso bonito. Choro quando lembro que, por um tempo, eu quase deixei de existir. Que eu quase me perdi de mim mesma. E que ninguém percebeu. Ninguém viu meus olhos gritando socorro enquanto eu sorria por fora. Mas hoje, mesmo que ainda doa, eu consigo olhar para trás e entender que sobrevivi. Que eu ainda tô aqui, machucada sim. Com cicatrizes, sim, mas viva. E mais consciente do que nunca. Eu não espero mais que ele peça desculpas. Nem espero justiça da terra, embora ela ainda seja necessária. O que eu espero é conseguir transformar essa dor em alerta, para que outras meninas não passem pelo que eu passei, para que as pessoas parem de romantizar a obediência cega dentro de espaços religiosos, para que líderes espirituais sejam responsabilizados pelos abusos que cometem, mesmo que usem o nome de Deus para tentar se proteger, porque Deus não compactua com isso. Deus não se esconde atrás de sussurros sujos nem promessas em troca de obediência. Deus não invade a mente de uma adolescente para plantar desejo. Deus não manda recados através de homens que querem prazer e poder. Deus é amor, é cuidado. É verdade. E foi essa verdade que, no fim das contas, me trouxe de volta. Hoje, aos 19 anos, eu ainda tô aprendendo a respirar. Mas agora é diferente. Agora eu tô respirando por mim, pela menina que fui, pela mulher que quero ser. E se você que tá ouvindo essa história já passou por algo parecido, eu só quero te dizer uma coisa. Não foi sua culpa. Você merece ser ouvida. Você merece ser amada sem medo. E, acima de tudo, você merece voltar a viver em paz. Hoje, ela ainda carrega marcas invisíveis. Não no corpo, mas na alma. Não é fácil falar. Não é fácil lembrar. E muito menos é fácil perdoar a si mesma por ter se calado por tanto tempo. Mas ela entendeu que sua dor não precisa mais viver no escuro. Que sua história, por mais pesada que seja, pode ser uma luz no caminho de outras meninas. Meninas que, como ela, foram enganadas por quem usou o nome de Deus para esconder o mal. Ela não busca justiça com as próprias mãos. Ela não quer fama, nem compaixão forçada. Ela só quer que nunca mais outra jovem passe pelo que ela passou. E se você chegou até aqui, saiba que você também faz parte dessa corrente de escuta, empatia e proteção. A história dela não é um ponto final. É um alerta, é um recomeço. E acima de tudo, é uma prova de que mesmo